Meus irmãos, como vocês sabem, domingo passado, final de semana passado, estivemos em São Paulo, ministrando a palavra de Deus, e foi uma grande bênção, e eu quero agradecer as orações de vocês por nós. Somos totalmente dependentes da graça, da bondade e misericórdia do Senhor. Quero que você fique em pé nesse momento. Eu vou ler só um versículo agora, para depois alguns outros. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Está aqui na tela também, não. Vou ler aqui, mas pode ler ali também. O Senhor Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Juntos vamos orar. Senhor, nós precisamos todo o tempo do Senhor. Nós dependemos da Tua graça. A Tua palavra está agora diante de mim, diante de nós. Fala conosco, Pai, segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Quero nessa manhã ministrar aos irmãos, e a minha vida já foi ministrada algumas vezes sobre esse tema, que é um tema muito, muito relevante, um tema que todos nós pastores pregamos e cada culto mencionamos. E vocês sabem, amanhã, dia 9 de junho, completamos um ano do dia que o pastor estava indo, mas o Senhor resolveu dar mais um tempo. Que seja um bom tempo. Que seja um bom tempo. A gente tem, assim, como seres humanos, algumas coisas, né? Eu já falei isso para vocês. Quando eu me aposentei, eu pensei, bom, foi 37 anos de carteira registrada, Senhor, dá-me 37 anos. Se isso acontecer, eu vou até os 92. Mas vamos a cada dia precisamos dessa graça. Eu quero falar hoje sobre, nós falamos mês passado sobre priorize a vida com Deus. Hoje é priorize sua vida de oração. O Senhor Jesus, nessa passagem, primeiro ele curou a sogra de Pedro, e daí estava já chegando a parte da tarde, e a multidão chegou, doentes de todos os lados, endemoniados, e ali virou, sim, eu diria assim, um trabalho enorme aos nossos olhos. É sempre bom, quando você lê a Bíblia, procurar entender, imaginar a cena, o quadro. E ali o Senhor Jesus vai abençoando, cura um aqui, cura um cego, um aleijado, traz milagres de restauração, opera maravilhas, depois vem os endemoniados e o Senhor liberta todos, e aí chega a noite e o Senhor vai descansar. Então veja que ele teve um dia assim de muito trabalho, e dá para você imaginar que os discípulos estavam juntos, porque todos nós precisamos uns dos outros, e o Senhor Jesus opera esses milagres. E no dia seguinte, os discípulos o Senhor Jesus não está presente, porque ele levantou muito cedo, era noite ainda, não sabemos exatamente qual é o horário da madrugada. E ele foi fazer o quê? Foi orar. Foi falar com o Pai. E você pode pensar assim, o que será que o Senhor Jesus orou? Né, pastor Roberto? O que será que ele orou? Você pode dizer muitas coisas, mas eu diria para você, uma das coisas que você pode ter certeza, o Senhor Jesus orou pela sua vida. Ele orou pela minha vida. Ele intercedeu por nós. A palavra diz que o Senhor Jesus intercede por nós. E nessa perspectiva de pensarmos, e quando eu estou em oração, meus irmãos, eu penso em vocês. Eu oro lembrando vocês. E penso, meus irmãos estão vivendo, como eu já vivi tantas vezes e como vivemos todos os dias, o sagrado e o profano.
O sagrado porque você tem o Espírito de Deus. O sagrado porque você conhece a palavra de Deus. Mas você está no ambiente, você está no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, na faculdade, especialmente nossos jovens. Você está num ambiente profano. E como que nós então vivemos, ou suportaremos, ou venceremos todas essas situações que o mundo hoje pressiona? A pressão do individualismo, a pressão daquelas pessoas que blasfemam contra o Senhor da glória. Machuca o coração, os sentimentos, a tua fé, as tuas convicções. E nisso eu quero dizer para você, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê condições para suportar toda essa carga. Sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas para nossas vidas. Nós ministramos ali em São Paulo sobre depressão, sobre ansiedade, sobre burnout e outras coisas, pelo que eu passei. Mas pude dizer para eles assim: olha, nos momentos assim de muito aperto, que eu não conseguia falar praticamente, Deus me direcionou, me direcionou ao Salmo 9:9. O Senhor, ali falando ao meu coração, é um refúgio para os oprimidos, uma fortaleza para aqueles que estão em angústia, aqueles que confiam no Senhor, que conhecem o seu nome, porque o Senhor jamais, nunca desampara aqueles que o buscam. Amém? Nunca. Deus não desampara aqueles que o buscam. Então eu quero que você pense comigo. Nós estamos lendo só esse versículo a princípio, mas vemos que como o Senhor Jesus, na sua passagem por esse mundo, todo o tempo, a gente vê passagens do Senhor orando. Antes do Gólgota, lá no monte, orando aquela oração que vocês sabem, que aquele suor transformou-se em gotas de sangue, porque ali havia uma batalha muito forte. O Senhor Jesus poderia ali ter desistido, mas Ele não desistiu. Pai, seja feito a tua vontade, porque Ele pensava em você e pensava em mim, pensava em nós. E porque pensou, foi até o fim. Diz a Bíblia que depois disso, eles cantaram um hino e o Senhor Jesus foi de encontro. Então nessa manhã, meus irmãos, o pastor tem falado sempre aqui de oração. A minha vida tem sido marcada desde que eu tenho lembrança, desde os 11 anos, quando eu estava para morrer, porque tive um corte no pé esquerdo, perdi muito sangue, aliás, perdi muito mesmo, antes de desmaiar, a oração da minha mãe: Senhor Deus, se tu tens um propósito para o meu filho, salva agora. E aqui estou para dizer que o Senhor Jesus ouviu a oração. Mães e pais, quando vocês oram e seus filhos veem vocês orando, é um impacto de Deus para eles. Porque quando um pai ou a mãe estão brigando e discutindo, é um impacto negativo, um impacto que vai trazer traumas nessas crianças. Por isso, sempre que possível, que eles percebam, o pai está orando, a mãe está orando, porque isso vai ajudá-los certamente. Deus age, meus irmãos, através da oração, sim. Só que o Senhor Deus age através da pessoa do Senhor Jesus. Lembrando lá em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus fala sobre isso, Ele diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai. Então a oração tem assim uma abrangência muito grande. E quero dizer para vocês, nessa manhã o desafio para mim e para vocês é para nós crescermos na oração, crescermos na intimidade com Deus,
A oração, ela abre um espaço espiritual, uma percepção espiritual, de que você vai crescendo. Sabe que para crescer, todas as vezes temos obstáculos. Os obstáculos acontecem todos os dias, mas não há obstáculo que Deus não possa interferir. Não há. Sabe, Isaías 43 vai falar assim, Deus vai falar assim, que ele é servo, que ele está olhando para a nação ali de Israel, está mostrando que a nação mesmo, lá na Babilônia, Deus traz uma palavra para aquela nação, dizendo assim: olha, eu sou o Senhor que te criou, Jacó. Quem te formou, ó Israel? Ou seja, a transformação de Jacó para Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando você passar pelas águas, certamente essa geração não, mas a anterior, certamente vai lembrar disso, porque aquele mar vermelho foi aberto. Então, aquele povo, naquele momento da saída, quando eles saíram lá, foram libertos do Egito, tiveram essa experiência de que as águas não impediram a saída e a passagem deles para a vitória. Talvez você tenha alguma situação assim, mas Deus é Deus, então Ele age através do Senhor Jesus. E aí Ele vai falar: vamos passar pelos rios, situações difíceis, como o rio lá, Jordão, que eles passaram, ou pelo fogo, quando Sadraque e Mesaque passou por lá. Então, assim, meus irmãos, são algumas comparações. E aí, quando a gente olha isso, você fica pensando assim: nossa, como eu gostaria de experimentar algo sobrenatural. O sobrenatural já está em você. O Espírito Santo já está na sua vida. O Senhor Jesus disse o quê? Atos capítulo 1, versículo 8. Derramarei do meu Espírito, e o Espírito Santo é poder, e vocês serão testemunhas em todo lugar. Naquele tempo ele falou de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então hoje eu e você estamos aqui para ter uma vida de oração, mas uma vida que tem intimidade, uma vida que se compromete com Deus, se compromete com a visão maior, que é o reino de Deus. Nessa visão, meus irmãos, eu sei que quando você ora, como eu faço também, você começa pela família, começa pelos seus, depois estende aos familiares mais distantes. Eu oro por pessoas e familiares que já faz anos que eu não vejo. Depois você vai estendendo, mas quando você começa nessa caminhada da oração, Deus vai abrindo para você também um sentimento, não é sentimento das emoções, é um sentimento espiritual, de que aquela pessoa ou aquelas pessoas precisam de milagres, precisam de cura, e eu posso orar por isso, mesmo que ela não saiba, mas eu posso orar e Deus cura, mesmo eu não sabendo. Quantas já tive essas experiências, de estar orando por pessoas e depois ficar sabendo que Deus curou. Uma vez eu fui convidado a passar na UTI, eu creio que você estava junto comigo, era uma pessoa que disse: não, ele já foi, não tem mais o que fazer, mas pastor, você pode orar lá? Fomos lá e oramos, depois fomos embora, depois de um tempo soubemos: olha, a fulana de tal está aí, está servindo a Deus, foi curada, foi levantada. Então há um poder que não é nosso, é um poder que é do Senhor. Ele age segundo os seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É possível, sim, é possível. Você tem algo extraordinário, você tem o Espírito de Deus. Então nós precisamos entender: o Senhor vê a tua fé, o Senhor vê a tua fé, Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê teus momentos na intimidade, daquilo que você fala. Ele sabe tudo o que nós vamos falar. Mas por que nós precisamos orar então, se Deus sabe tudo? É porque nós não sabemos tudo. É porque nós precisamos. E Deus quer ter essa intimidade com você e comigo. Deus quer que nós estejamos falando com Ele. Deus quer isso. Sabe aqueles 4 homens que levaram aquela pessoa, onde o Senhor Jesus estava ministrando ali, para aqueles homens
muita cultura para a época. Eram homens que conheciam a lei. O Senhor está ministrando dentro daquela casa. Os discípulos, aliás, aqueles homens que conseguem levar aquele homem e colocar na frente do Senhor Jesus. Quando você olha para uma pessoa, você está colocando ela na presença do Senhor Jesus. Quando você olha para uma pessoa, você está colocando a pessoa diante do Senhor Jesus. Porque é só o Senhor Jesus que pode fazer alguma coisa. É só o Senhor. E outra, a oração, meus irmãos. Eu sei que tem muita gente, aliás, tem gente pela internet. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Ora, buscando outros meios, outros recursos, outras alternativas. Mas não dá. É só através do Senhor Jesus que a nossa oração chega diante de Deus, porque foi Ele que morreu, derramou seu sangue, como foi cantado aqui, e abriu o véu, que nos dá essa condição de podermos estar com Deus na presença do Senhor, embora ainda estamos numa humanidade e que todo dia temos algum tipo de pecado. Por isso João vai falar sobre isso, lá na primeira João, sobre isso. Antes do versículo 9, versículo 7 vai dizer: se andarmos na luz, como na luz está, temos paz com Deus, comunhão uns com os outros. E se dissermos que não temos pecado, mentimos diante de Deus, porque todos pecam. Todos nós, meus irmãos. Então diz assim, no primeiro momento da sua oração, que tem essa reflexão, diz assim: hoje eu falei alguma coisa, não devia ter falado. Eu vi alguma coisa, não devia ter visto. Ó Deus, hoje eu me irei, sabe? Você dizer assim: pastor, então você já está... Não, irmãos, tem dias que eu fico irado também. Mas, claro, essa carne aqui, essa humanidade ainda é difícil de lidar. Mas, vamos para a oração. Eu diria o seguinte: a entrada na presença do Senhor começa pelo perdão. Começa pelo perdão. Senhor, perdoa-me. O Senhor sabe disso, daquilo, o Senhor sabe tudo. Perdoa-me. Então, a grande vitória nossa está no fato de que, pelo sangue do Senhor Jesus, somos perdoados. Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque o inimigo não tem autoridade, o inimigo não pode mexer na sua vida, porque o sangue do Senhor Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, assim, essa batalha, essa luta do sagrado com o profano que nós vivemos. Nós temos algumas coisas para a gente pensar aqui. Por exemplo, quando você vai orar, a primeira coisa que nós temos que ter consciência: o Espírito de Deus está na minha vida? Sim, está. Porque você vai olhar lá para Romanos, vai dizer o seguinte, que os filhos de Deus é confirmado. Os filhos de Deus têm acesso, porque são filhos. Vai dizer que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando você está orando, a primeira situação é a seguinte: Senhor Jesus, obrigado pela presença do Senhor aqui comigo. Eu faço 5 meses lá, de madrugada, estou estourando. Eu agradeço ao Senhor, obrigado, o Senhor está aqui comigo. E eu quero ter agora esse momento. E obrigado pelo Teu Espírito Santo, porque Ele está na minha vida. Então, que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a ser uma igreja de oração, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que proclama o nome do Senhor Jesus, uma igreja que intercede. E quando você intercede uns pelos outros, há unidade. E quando há unidade, o inimigo não consegue penetrar, porque aqui está o agir de Deus, que Ele cuida da sua igreja, e a sua igreja, Ele diz que nada prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então, primeira coisa, sabe que quando Moisés viu aquela cena da sarça ardente, e aquilo ali não se consumia, e ele vai entrando, e ele se movimenta, e Deus vai falar: Moisés, Moisés, tira as sandálias, porque onde está é santo. Sabe, meus irmãos, outra coisa nos dias de hoje, toda essa coisa que acontece fora e vem para dentro de nós, dentro das nossas casas, tira muitas vezes a perspectiva da santidade.
Embora você está num corpo humano, um corpo que tem reações, um corpo que tem atitudes pecaminosas, mas que nós precisamos de colocar diante de Deus, mas existe uma questão da santidade, aonde nós precisamos dizer: Senhor, amplia, Senhor, o temor da minha alma, que a minha alma seja, que foi cantado aqui, será que vai ter fé nos últimos dias? Só haverá para aqueles que têm o Espírito Santo, só haverá para aqueles que permanecerem. Então, que o Senhor nos ajude. Senhor, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo de Deus. A sua oração precisa ter fé. Então tenha o Espírito Santo, mas a sua oração precisa ter fé. Você sabe que é difícil andar com pessoas negativas. Pessoas que tudo diz assim: não dá, não vai dar, não dá. E assim, eu já falei isso aqui para vocês, nós estudamos algumas coisas na psicanálise sobre isso. O que você fala comanda todo o seu ser, comanda o corpo. Isso vai criando ali forma. E aí a pessoa se torna, às vezes, uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de lidar, porque tudo é difícil. Quando nós dizemos assim: posso todas as coisas naquele que... Outra vez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o inimigo age de alguma maneira para dizer para você: está vendo, você já errou, está vendo, você... Lembre-se disso: eu posso todas as coisas, não por mim, mas pelo meu Senhor. Então, nós temos isso, o Espírito de Deus. Temos agora essa condição de ter fé, porque a fé vem pelo ouvir. Meus irmãos, aqui está a importância de você congregar, a importância de você estar sentado aí. Você não sabe o quanto que isso tem valor, porque a sua fé é fortalecida pela palavra do pastor? Não, pela palavra do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor que nos fortalece. Ela nos dá percepção, visão, esperança e tudo mais. Por fim, a nossa oração precisa estar nas promessas de Deus. O Senhor Jesus prometeu que Ele vai voltar. Você crê? Ele vai voltar. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Amém? Ele está conosco todos os dias. E as suas promessas, todas as promessas que tem na palavra de Deus, elas vêm para nossas vidas, para nos fortalecer, para ficarmos agora então bem saciados, bem fortinhos, gordinhos. Não, meus irmãos, a palavra é como água. Se você pôr a água ali no copo e esperar um tempo, depois vai beber, ela não está mais pura. A água tem que passar, a palavra tem que passar todos os dias, passar na minha alma, passar nos meus pensamentos. E essa palavra tem que ser passada para pessoas, essa palavra tem que ser ministrada a pessoas, e dizer exatamente isso. Se você tem alguém, traga a pessoa para essa casa de oração, e juntos certamente Deus vai manifestar o seu poder. E eu termino com a oração que o Senhor Jesus disse para nós aqui, quer ver? Uma oração conhecida, o que Ele falou, muito conhecido, diz assim, está aqui, Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orares, não seja como hipócritas, pois gosto de orar nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos. Em verdade, digo que eles já receberam a recompensa, foi recompensado. O fato de estar em evidência lá, tal, já foram recompensados. No entanto, ele fala assim: porém, vocês ao orares, entra no teu quarto, fecha a porta sobre a porta, fecha sobre si a porta, ou seja, fecha a porta do teu quarto. E ao Deus, ora a Deus, teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, secretamente, que tudo vê, te recompensará. Ainda Deus recompensa, pastor Roberto. Somos recompensados. Sabe, nós temos, aqui é muita história, não vai dar para falar agora. Mas quantas coisas, quantos obstáculos já passamos nesse tempo, mais de 50 anos nesses caminhos. Quantos obstáculos que para nós eram impossíveis, mas na oração e com a ajuda de pessoas, Deus nos deu vitórias. Quero dizer para você nessa manhã, para você que está pela internet,
A primeira oração é: Senhor Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados, e você será salvo. E a nós que estamos aqui, que nessa manhã o Espírito de Deus impulsione o seu coração, impulsione a sua vida, para você ter uma vida de oração, e você poder perceber como grandes coisas tem o Senhor. Ele disse a Jeremias: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então é o clamor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem em pé, em nome de Jesus.